Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos deixar o Instagram aí chamar o povo. Saudade de vocês. Enquanto isso aqui, vou me ajeitando. Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira com a palavra de Deus na ponta da língua, na mente e no coração. Bom dia, bom dia. Vou pegar aqui o meu material. Gente, o assunto de hoje está quentíssimo. O assunto de hoje está muito bom. E eu creio que Deus vai falar com você. Eu creio que Deus vai falar com você. É um assunto assim que mexe com todo mundo, né? Sabe, um momento que a gente quer falar as nossas coisas, que a gente quer falar tudo que a gente precisa falar, mas às vezes a gente não acha, não age no momento certo. A gente quer estribuchar, a gente quer falar as coisas na cara e a gente quer revidar, a gente não quer engolir aquele sapo, mas tudo o Espírito Santo vai te guiar para te fazer tudo no momento certo. Então, gente, vamos lá. O tema de hoje se chama O momento certo de falar pode durar mais tempo do que você imagina. O momento certo de falar pode durar mais tempo do que você imagina. Então, se você está aí querendo abrir a boca, se acalme. Se você está querendo aí já colocar a boca no trombone, se acalme. Você vai saber, o Espírito Santo vai te guiar para saber qual é o momento certo que você vai falar. Amém. Eu vou orar antes de a gente começar para que o Espírito Santo te guie aí nessa jornada dessa palavra. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento. Que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa dar entendimento, possa abrir a mente para receber essa palavra vinda do céu, vinda de Ti. Que essa palavra venha fazer morada na mente dessa pessoa, venha abrir o entendimento e que o Senhor possa falar com essa pessoa para esse momento que ela está passando agora, nesse momento. Guia, Espírito Santo de Deus, fala com essa pessoa, para que ela possa saber qual é o momento certo de ela falar, de ela agir, e que o Senhor venha pegar essa causa dessa pessoa e venha direcioná-la no caminho certo que ela deve seguir. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Me guia também para que eu possa falar as palavras certas, Senhor, guiadas por Ti, por Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia ao povo que está chegando aí.
né? Então vamos lá, o momento certo de falar pode durar mais tempo do que você imagina. Gênesis, abram a Bíblia de vocês em Gênesis 29. Gênesis 29, nós vamos falar sobre Gênesis 29, 30 e 31. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Gênesis 29. Vamos lá. Gênesis 29. Hoje nós vamos falar sobre um casal. Nós vamos falar sobre um casal, né? Minha amiga Clícia, bom dia, bom dia. Eu estou aqui retornando às lives há um pouco mais de um tempo, então eu tenho divulgado para pouquíssimas pessoas, mas a live, para quem não tá por aqui, ela vai ficar gravada no meu Instagram para quem quiser assistir depois, tá bom? Então, aos poucos eu vou divulgando, aos poucos eu vou fazendo, e aí as pessoas vão entrando, vão se acostumando ao dia e à hora. Então eu não me importo muito com a quantidade de pessoas, mas sim com a obra que está sendo feita. Deixa eu pegar aqui meu papel, tá? Então vamos lá. O conteúdo, vou repetir aqui, o conteúdo é: o momento certo de falar pode durar mais tempo do que você imagina. Sabe aquela palavra que fica engasgada na tua garganta? Há tempos que tu quer falar, mas tu ainda não falou, e tu quer lançar, mas tu ainda não lançou, e tu não sabe o momento certo para falar. A palavra que eu tenho para você é hoje, é sobre isso, né? O Espírito Santo vai te conduzir o melhor momento para te saber falar, tá? Então, às vezes, gente, a gente quer revidar na hora que o outro falou. O outro falou grosserias contigo, o outro falou coisas para ti, e você já não quer engolir aquele sapo, né? E você já quer lançar. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa: crente engole muito sapo. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Mas eu vou te falar uma coisa: a gente leva muito desaforo para casa. Sabe por quê? Jesus levou muito desaforo, entendeu? Mas ele, com a sua sabedoria, porque ele tinha a palavra dele, a palavra de Deus no coração dele, tudo ele respondia com a palavra de Deus na ponta da língua. Tem coisas que você vai só ficar calado. Jesus, no pior momento, no momento que ele ia ser crucificado, que era para a morte, ele ficou calado. Então tem momentos que, mesmo que você está sofrendo a maior injustiça do mundo, é momento de você se calar, né? Então, que o Espírito Santo te guie nesse momento. Essa palavra aqui é para você nesse momento, né? Então a gente vai falar primeiro, a gente vai falar sobre 3 personagens. A gente vai falar sobre o casal Jacó e Raquel, e a gente vai falar sobre Labão. Vocês já ouviram falar esse personagem Labão, né? Labão era um personagem da Bíblia conhecido aí. Na última palavra eu falei sobre o Labão, né? Labão, da última vez eu falei sobre o servo que Abraão mandou para conseguir uma mulher para Isaac, né? E aí Isaac foi até as terras, né? Até a parentela de Abraão para conseguir uma mulher para Isaac, e ele conseguiu Rebeca, né? Só que quando ele chegou no poço para conseguir para falar com a Rebeca, né? E aí teve todo aquele processo do poço e tal.
E aí que ele colocou as joias no pescoço da Rebeca, e ela entrou em casa e disse que o homem tinha dado as joias para ele, Labão cresceu o olho dele, né? E ficou assim: quem foi que te deu essas joias? A Bíblia é bem clara em dizer que Labão praticamente era um interesseiro, né? Que Labão cresceu o olho dele, tanto que Labão falou assim: quem foi esse homem que te deu essas joias, né? Aí ele falou assim: entre, porque você vai ficar aí fora, né? A Bíblia fala sobre isso. Porque você vai ficar aí fora, entre e passe a noite com a gente, né? Então ele convidou para entrar porque ele viu que o homem era homem de posses, né? Então deixou bem claro que ele era um homem interesseiro, né? Então vamos lá, gente, vamos começar aqui. Gênesis 29. Labão era cunhado de Isaac, tio e sogro de Jacó. Sua fama não era das melhores. Era um homem ambicioso e fazia de tudo para conseguir vantagem. Ele tinha 2 filhas, Leia e Raquel. E Jacó sabia da índole de Labão, né? Portanto, ele não conquistaria o sogro com palavras bonitas, tá? Então, não adianta que o Labão não era um cara que ele era conquistado por tapinhas na costa, né? E aí, meu sogrão e tal, não era. Labão, você só conquistava Labão com dinheiro no bolso. Você só conquistava Labão se você oferecesse alguma coisa em troca para ele, tá? Então, você tinha que oferecer uma vantagem para ele. Raquel era pastora de ovelhas e filha de Labão. E Jacó se apaixonou por Raquel. E a Bíblia conta que ele beijou Raquel e chorou. Vamos ver aqui em Gênesis 29. Né? Cadê? Gênesis 29, 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Então ele era extremamente apaixonado por Raquel. É uma história de amor muito bonita, né? E aí o que aconteceu? Aí vamos para o 16. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros. O que são olhos tenros, gente? Ou baços, são olhos caídos, tá? É aquele olho assim mais... Sabe aquela pessoa que tem o olho bem caído, né? Sem brilho, fraco, que mostra uma delicadeza e suavidade. Tem gente que gosta daquela pessoa que tem o olho bem caído, assim, sabe? Tem gente que acha feio, tem gente que acha bonito. Mostra uma meiguice, uma doçura, uma inocência, tá? Mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista, era uma mulher muito bonita. Oi. Peça do seu pai, filha, tá bom? Pede lá dele, que eu tô ocupada agora. Eu tô ocupada agora, peça lá dele, tá? Por favor. Aí, com licença, gente, rapidinho aqui, tá? Filhos. Voltei. Coisas de... Filho nunca quer incomodar o pai, né? Sempre quer incomodar a mãe. Aí eu falei assim: filho, eu estou ocupada.
Aí vai lá falar com seu pai. Não, mas meu pai está ocupado. Aí quer dizer, não quer incomodar o pai, mas a mãe sim. Coisas de família. Vamos lá. Aí o que acontece? Onde eu parei aqui? Aí tá, vamos lá. Raquel era muito formosa e Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Então serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E aconteceu, Gênesis 29:13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, dito por Raquel a ele, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou e levou à sua casa. Quem sugeriu que ele trabalhasse por 7 anos não foi Labão, foi Jacó. Né? Jacó é que sugeriu que ele trabalhasse por 7 anos por amor a Raquel. E aí Labão falou assim: bom, é melhor tu que é de casa do que eu dar ela para outra pessoa. Então fica comigo por 7 anos que eu te dou Raquel. E ele trabalhou por 7 anos. E a Bíblia diz que para ele foi como se fosse poucos dias, porque ele amava muito a Raquel, né? Então vamos lá. Por amor, Jacó sugeriu que trabalhasse por 7 anos para que ele se casasse com Raquel. A proposta dos anos de servidão veio de Jacó, e assim foi o que aconteceu. A Bíblia diz que os 7 anos se passaram para Jacó como se fossem poucos dias, pelo muito que a amava. Imaginemos o quanto ele esperou por esse dia, o quão ansioso estava por ter em seus braços a mulher amada, até que ao fim dos 7 anos, Jacó pediu a Labão, sua mulher, como acordado. Pera aqui. Então, gente, ele serviu a Labão esses 7 anos. Quando chegou no final desses 7 anos, ele foi cobrar a promessa. Vamos ver o que a Bíblia diz. Né? Antes disso, eu quero falar para vocês um pouco sobre Labão. Né? Já havia falado para vocês que ele era um homem interesseiro, que lá atrás ele já tinha ficado de olho nas joias da irmã dele, da Rebeca. Né? A astúcia de Labão. Labão, esperto, juntou vários homens das redondezas, fez um banquete e ofereceu Léia, a mais velha, no lugar de Raquel, a mais nova. Olha, pilantra. Pelo modo que Jacó se sentiu enganado e ficou chateado com o tio. Labão foi tão esperto que expôs Jacó na frente de outras pessoas, constrangendo-o e tendo-os como testemunhas do que pretendia fazer. Dispensar as 2 filhas de uma vez e ainda conseguir serviço grátis não, né? Conseguir serviço por mais 7 anos. Assim, Jacó serviu a Labão por amor a Raquel por 14 anos. Porém, teve que casar também com Léia. Bora ver essa história. Gênesis 29:21. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela, ou seja, para que eu vire esposo dela, né? Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete, chamou a galera todinha, fez um banquete, né? E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe, e entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa a Léia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã que ele viu que era Léia, pelo que disse a Labão:
por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Aí você se pergunta, ué, ele dormiu com a mulher, ele não viu que era outra, e só veio descobrir que era de manhã, depois que ele já tinha feito com ela? Gente, que é o seguinte, naquela época, as mulheres usavam véu, era costume usar o véu na noite de núpcias, né? Cobria o rosto todinho. Então, o homem não via. Eu não sei, pra mim, eu acho que ele não beijava na boca, entendeu? Era só do pescoço para baixo. Tô aqui conjecturando, né? Então, era só pra, como é que se diz? Pra consumar. Eu acho que depois aí que podia, não sei, né? Mas elas usavam véu. Então, nessa primeira aí, no ato da consumação, na noite de núpcias, ela usava o véu. Então ele não via. E aí acabou que ele não viu que era Léa. Ele achou que era Raquel. E ele só foi ver no outro dia. E aí ele foi enganado pelo seu sogro, Labão. Labão era pilantra, né, gente? Pilantra Labão. E aí ele fez isso. E aí, gente, o que acontece? Ele disse assim: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel, por que me enganaste? E disse Labão: não me faz assim, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Olha, safado. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda há outros 7 anos servires comigo. Te daremos. Ele estava colocando todo mundo que estava lá como se a filha fosse de todo mundo. Ele não falou assim, eu te dou, nós te daremos, como se a filha fosse da cidade inteira. Olha só, né? Então, cumpre a semana com a Léa, depois eu te dou Raquel, mas tu vai ter que cumprir mais 7 anos com ela. Olha como são as coisas. E aí ele já meteu a facada em Jacó. Pilantra. Então ele foi enganado, ele foi constrangido na frente das outras pessoas. E acabou dispensando, em vez de uma, dispensou 2 filhas de uma vez. Ainda conseguiu mais 7 anos de serviço. A índole de Labão. Labão significa ganancioso, interesseiro, astuto, espertalhão, ludibriador, enganador, egoísta, trapaceiro, defraudador, manipulador e outros. Jacó ouvira falar da fama de Labão, mas agora ele conhecia na prática, na convivência, e pôde experimentar como era conviver com seu caráter, né? Quem conhecia era o seu pai, né? Que era cunhado dele, né? E ele era só o tio dele. Agora ele convivia, conhecia o caráter dele. Então ele disse Labão:
Se agora tem achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até, pois antes hei de trabalhar também por minha casa. O que acontece? Jacó casa com Raquel, ele serve por 14 anos, só que aí depois ele quer ir embora. E aí depois Labão pede para ele ficar. E aí, porque ele é tão esperto, Labão é tão esperto, que viu que Deus abençoava Labão através da vida de Jacó. Porque como Jacó era que cuidava do gado de Labão, Deus abençoava o gado de Labão, entendeu? Então ele multiplicava, né? Então ele viu, né, que tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Deus abençoava por amor de Jacó, né? Muito interessante isso. Então ele pediu para Jacó ficar, para ele cuidar. E ele disse: vamos mudar o teu salário. Vocês sabem como era o salário de Jacó? Naquela época não tinha dinheiro, né, gente? Então o salário dele era gado, era jumento, era ali os animais. Isso é que fazia de um homem rico, a quantidade de cabeça de gado que ele tinha, né? E aí o que acontece? Olha como Labão era, tão sujo como ele era. O que acontece? Como é que era o salário de Jacó? Se o gado nascia, tinha dois tipos de gado, o listrado e o de bolinha, né? Se nascesse o gado de bolinha, se nascesse, por exemplo, 100 gados de bolinha, né, e 10 gados listrados, Labão dizia que os 100 gados de bolinha era dele e os 10 gados de listrados era de Jacó. E o salário de Jacó era os listrados, né? Aí ele falava assim: todos os que nascerem de bolinha vão ser meus e os listrados vão ser teus, né? Aí o que acontece? Deus, para abençoar Jacó, fazia nascer mais listrado do que de bolinha. Aí começava a nascer mais listrado do que de bolinha. Aí quando Labão via que nascia mais listrado do que de bolinha, ele mudava o salário do Jacó e dizia assim: não, agora o teu salário não vai ser mais listrado não, vai ser o de bolinha, porque está nascendo mais listrado. Então agora o de bolinha é teu e o listrado é meu. Aí ele trocava o salário do Jacó, entendeu? Aí Deus pegava e abençoava Jacó de novo e fazia nascer mais de bolinha do que o listrado. E sempre abençoava Jacó. E aí Labão ia lá e trocava o salário dele de novo, entendeu? E assim Jacó foi ficando rico, entendeu? Porque ele foi separando as cabeças de gado dele. Ele foi separando. E ele foi ficando rico, né? Vamos lá. E assim continuou a apacentar os rebanhos de Labão, porém agora também os seus. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos. Aqui a gente já está em Gênesis 30, 31. Deixa eu ver aqui. O Senhor havia mandado um anjo para falar com Jacó e disse que tinha visto tudo que Labão tinha feito com ele. Por isso Jacó foi falar com suas esposas, que eram filhas de Labão, e elas o apoiaram em tudo. Pelas palavras das filhas, percebe-se que estavam indignadas pelas atitudes do pai com o marido. Aí o que acontece, gente?
Jacó já está cansado, né? Jacó já quer ir embora da terra de Labão, ele quer viver a vida dele, ele quer ir para o lugar dele, para a casinha dele. Ele não quer mais ficar na aba do sogro. Sabe quando você não quer mais ficar na casa da sogra, não quer mais ficar na casa do sogro, você quer ir para a sua casinha? É assim que ele estava, ele não aguentava mais. Aí Deus mandou um anjo. Vamos lá. Gênesis 31, 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Enviou Jacó a Raquel e a Leia e disse-lhes: tenho servido vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, todos os rebanhos davam listrados. A história que eu expliquei para vocês, né? O que acontece? E Raquel e Leia disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Porque nossa riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem te dito. Eu acho legal aqui, gente, é que Jacó, ele vai compartilhar com as esposas o que Deus falou para ele. E vai ali pedir uma opinião delas, né? Olha, vocês sabem o que Deus falou comigo assim. O anjo apareceu assim, assim. O que vocês acham? Né? E elas dão a opinião delas. Eu achei muito legal, porque Jacó demonstra respeito com as suas esposas, compartilha o que Deus falou, a sua experiência com o anjo, e elas dão uma opinião favorável. Elas dizem: faz tudo o que Deus tem te dito, porque nós não temos mais parte com o nosso pai. A nossa vida agora é com o nosso marido. Agora, o que eu acho interessante, gente, que desde que Deus mandou Abraão lá atrás sair da sua terra e da sua parentela, ele não mandou nenhum da geração voltar. Ele não mandou Abraão, ele não mandou Isaac, mas ele manda Jacó retornar. Entendeu? Quando o servo, quando Isaac precisou casar com alguém da sua parentela, Abraão mandou um servo voltar. Sabe por que ele mandou um servo? Porque ele não tinha autorização, nem ele e nem Isaac tinham autorização para retornar. E Deus fala aqui para Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Torna. Então, 2 gerações depois é que eles podem retornar. Agora, isso eu não sei quantos anos depois, né? Não sei se foram 100 anos depois, mais de 100 anos depois. Acho que foram mais de 100 anos depois. Deus manda retornar. E aí, com o aval das esposas, Jacó pega as coisinhas deles, pega aquele monte de gado, pega tudo que ele tem e sai, no meio da noite, de madrugada. E se foram. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido.
Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Deus fala a Labão em sonho para que quando encontrar Jacó, ele não o aborreça e nem fale bem ou mal. Ou seja, fique pianinho na sua. Mas Labão contende com Jacó e denuncia que sumiu seus ídolos, sugerindo que eles o haviam pego. Jacó autorizou que Labão vasculhasse seus pertences, porém não encontrou, pois Raquel estava sentada sobre eles. Ele procurou, mas não achou os seus ídolos. Vamos ver aqui. Isso aqui, essa história todinha aqui vai do 22 até o 42. Então respondeu Jacó e disse a Labão: com quem acharem teus deuses, então não viva essa pessoa. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu. Ele está tão saturado, Jacó está tão saturado, que diz assim: bora, reconhece logo o que é teu, o que está comigo, leva contigo para ti, pode ficar, eu não faço questão de nada. Pode ficar, Labão, fica contigo, pode levar para tua casa, eu não faço questão. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os ídolos, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, ou seja, na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso me levantar diante da face, porque tenho o costume das mulheres. Papai, eu não posso me levantar daqui de cima do camelo porque eu estou menstruada. Olha. E ele procurou, cadê? Mas não achou os ídolos. E aí, gente, aqui vem a melhor parte de tudo. Jacó descarrega em cima de Labão 20 anos de história e servidão na casa dele. Aqui eu vou falar o trecho em que Jacó fala a Labão numa linguagem mais aberta e atual, para que você que está lendo, você que está ouvindo, perceba o tamanho da indignação de Jacó. Em Gênesis 31, do 36 ao 43, né, fala sobre isso. E o que acontece? Jacó serviu Labão primeiro por 7 anos, depois ele serviu ele por mais 7 anos, porque ele enganou, Labão enganou Jacó. E aí depois, por causa de Raquel, né? Então ele serviu 14 anos, Labão por causa de Raquel, e depois ele serviu Labão por mais 6 anos. No total, Jacó serviu Labão por 20 anos. 20 anos com aquele homem, com aquele sogro, enchendo o saco dele, enganando ele, ludibriando ele, mudando o salário dele, né? E mesmo assim ele sendo abençoado por Deus. Ele estava por aqui, ele não aguentava mais, ele estava de saco cheio, o saco dele já estava estourado, ele engoliu todos os sapos que ele podia na vida. E aí ele fala assim, Gênesis capítulo 31, versículo 36 até o 42, ele diz assim: então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? O que eu te fiz, Labão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente tu tem me perseguido? Né? Tu tá esses dias todinho atrás de mim, me perseguindo como se eu fosse um bandido, havendo apalpado todos os meus móveis. Que achastes de todos os móveis da tua casa? Ou seja, tu veio aqui, revirou todas as minhas coisas,
O que que tu achou que era teu aqui dentro da minha casa? O que que tu achou que era teu? Achou alguma coisa? Ele estava indignado. Põe-no aqui diante dos teus irmãos e dos meus irmãos, e julguem todo mundo entre ambos. Bora? Coloca aqui o que que tu achou aqui na nossa frente para eu ver. Ele estava irado. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca abortaram porque eu sempre cuidei bem delas. Elas recebiam o melhor tratamento. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, ou seja, eu não comia do bom e do melhor. Eu não te trouxe o despedaçado, eu o pagava, ou seja, eu te trazia do bom e do melhor. E para eu comer do bom e do melhor, eu tinha que pagar. O furtado de dia e o furtado de noite na minha mão o requerias, ou seja, quando alguém roubava o gado, eu pagava, porque tu fazia eu pagar do meu bolso, porque eu era funcionário. Sabe quando alguém vai no caixa do supermercado que vai fazer o final da conta e falta dinheiro, o caixa não tem que repor o dinheiro? Era assim que Jacó fazia com Labão. Ele tinha que repor o dinheiro. E é isso que ele está falando para ele aqui. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão tu requerias, e eu tinha que pagar. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono se foi dos meus olhos. Ou seja, trabalhei no calor, trabalhei no frio e tinha insônia, deixava de dormir para trabalhar. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tu mudou 10 vezes. Pilantra, né? Esse Labão, muito pilantra. Por quê? Porque Deus abençoava Jacó, ele ia lá e mudava o salário de Jacó. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Ou seja, se Deus não fosse comigo, eu estava saindo agora de casa com uma mão na frente e outra atrás. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então Jacó estribuchou, vomitou, jogou a merda no ventilador, falou tudo o que tinha para falar para Labão. Ele não aguentava mais. E aí, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, para a gente encerrar aqui. Saibamos que o momento certo de falar pode ser decisivo para que se alcance os devidos objetivos e que muitas vezes nossa precipitação pode nos fazer perder as bênçãos de Deus. Então, gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que muitas vezes o momento certo para a gente falar não é aquele que a pessoa, na hora que a pessoa te ofendeu. Às vezes vai demorar, não estou dizendo que vai demorar 20 anos, como foi o caso de Jacó. Eu vou esperar 20 anos para revidar. Às vezes você não vai revidar da mesma moeda, porque a gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem, né? O que aconteceu aqui no caso de Labão e Jacó, né? Labão era tão sujo que ele disse assim: então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu.
E que farei hoje a estas minhas filhas ou a estes filhos que tiveram? Então ele está dizendo assim, olha, essa galera toda que tu está levando são meus filhos. Ele não está dizendo assim, são tuas esposas, são meus filhos. Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, e que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna, né? E disse a seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão, né? E disse mais a Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. E sacrificou Jacó o sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e filhas e abençoou-os e partiu. E voltou Labão para seu lugar. Então, gente, quando você se posiciona na hora certa, no momento certo, quando você abre sua boca na hora certa, o ser humano ainda sai te abençoando. Coloque diante de Deus. Se você está com alguma situação que você precisa resolver, eu já não aguento mais aquela pessoa me enchendo o saco, aquela pessoa me perseguindo, aquela pessoa sabe, me ofendendo. Faça pelos meios que você tem que fazer, né? Eu não estou dizendo que você tem também que pode ser uma situação no trabalho, né? Você tem uma situação que você pode denunciar, denuncie, né? Mas ore ao Senhor. O que você tem que fazer? Gente, palavras dadas ao vento não são nada, mas a palavra de Deus, na hora certa, ela muda qualquer história. Ela é como uma flecha. E ela vai certeira no alvo. Se você é uma pessoa que lê a palavra, se você é uma pessoa que busca Deus, você sempre vai ter a palavra para falar para alguém. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então é por isso que você precisa do Espírito Santo para saber qual é o seu momento de falar e o seu momento de calar, né? Então assim, Jacó teve um momento dele de calar. E o momento dele certo de falar, quando ele falou, não ficou pedra sobre pedra. Labão saiu e até abençoou todo mundo. Não vai ficar nada para trás. Não vão achar nada a seu respeito. Então, não haja por impulso. Se você agir por impulso todas as vezes, você vai ser taxado como desequilibrado. Eu não levo desafogo para casa. Que não sei o que, bateu, levou. Se você for ser sempre assim, você não vai ser nunca guiado pelo Espírito Santo. Você vai ser sempre guiado pela sua carne. E aquele que é guiado pela sua carne, ele sofre as consequências da carne. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem todas as consequências que o Espírito pode te dar. Leveza, pureza, tranquilidade.
todas as honrarias que Ele pode te dar. Você vai ser uma pessoa respeitada. Quando você age só pela carne, as pessoas não te respeitam. Pode ser até um respeito, respeita sim, porque eu quero ver não sei o que e tal. Nada, às vezes é só medo. Às vezes é só medo mesmo, que a pessoa tem medo que você trate ela mal ou que fale alguma coisa de você. Mas não é um verdadeiro respeito. Seja guiado pelo Espírito. Amém? Então essa palavra que eu queria deixar para você, né? Para que você pense, reflita. E eu vou orar por você, para que você realmente, que o Espírito Santo venha a falar com você na sua causa. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou com essa pessoa que está assistindo esse vídeo do outro lado. Em nome de Jesus, que os frutos do Espírito venham prevalecer sobre os frutos da carne. Em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que hoje é impulsiva, em nome de Jesus, que ela venha agora dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Que o teu Espírito, Senhor, venha ser maior. Que o teu Espírito, Senhor, venha conquistar, Senhor, toda a esfera dessa pessoa, todo o corpo dessa pessoa, toda a mente dessa pessoa. Que ela venha ser luz no trabalho dela, que ela venha ser luz na família dela. Em nome de Jesus, que haja mudança de comportamento, que haja uma transformação na vida dessa pessoa, Deus. Que haja luz em nome de Jesus. Que haja uma transformação genuína, Senhor. Oh Deus, que essa pessoa, ensina essa pessoa a falar. Ensina essa pessoa a falar na hora certa, Deus. Em nome de Jesus, que ela saiba a hora de falar e a hora de calar. Que ela seja uma pessoa que haja com inteligência emocional. Em nome de Jesus. E inteligência espiritual, Senhor. Em todas as ocasiões da vida dela. Para que ela realmente não haja mais pelo impulso, pela impulsividade, pelos frutos da carne. Mas que ela venha agir agora somente pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, guia essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou deixar gravado aqui a live quem não assistiu tudo. Ou então quem ainda não assistiu. Deixar gravado aqui no feed. E na próxima sexta-feira vamos ter outro conteúdo, tá? E aí eu vou voltando aos poucos. Eu ainda estou divulgando para poucas pessoas ainda. Mas daqui a pouco eu vou divulgando mais e mais, até pegar o ritmo pra gente ficar bem bacaninha aí nas lives, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!